Eu sou a Samara e junto com a doutora Edna vou apresentar o artigo que nós trouxemos hoje, uma taxonomia para requisitos de privacidade e sua aplicação no Open Banking Brasil. O principal objetivo de pesquisa desse artigo é apresentar uma taxonomia, propor uma taxonomia de requisitos de privacidade baseada na LGPD e na ISO IEC 29100. O intuito dessa taxonomia é apoiar os times de desenvolvimento no alcance com a conformidade com os princípios da LGPD. Com essa taxonomia, acreditamos que os analistas vão conseguir, a partir de uma lista de requisitos pré-definida, colocar os sistemas aderentes à LGPD, assim alcançando a conformidade. Bom, então as principais contribuições que esperamos com esse trabalho são a criação de uma taxonomia de requisitos de privacidade que pode ser usada como um guideline pelos profissionais de tecnologia da informação e de comunicação durante o processo de licitação de requisitos e um formulário para avaliar a adequação à LGPD dos sistemas já desenvolvidos, permitindo a esses times identificar os pontos de não conformidade em relação à LGPD. As duas principais contribuições têm o objetivo de alcançar a conformidade com a LGPD. A justificativa para desenvolver esse trabalho é que com a entrada em vigor da LGPD, muitas organizações públicas e privadas têm enfrentado desafios para se adequarem à nova legislação, também para criar soluções que já estejam aderentes a essa legislação. A adequação à LGPD a adequação dos sistemas à LGPD ela tem caminhado em um ritmo lento, apesar de a legislação já ter entrado em vigor no ano de 2020. Esse cenário associado com a dificuldade de interpretação da lei que muitos profissionais da área de TI têm, levam à necessidade de um padrão que possa apoiá-los no desenvolvimento desses requisitos. A taxonomia vem para formar esse meio para classificar e descrever as relações entre os elementos, então a ideia é que a taxonomia possa propor esse meio para os profissionais de TI, para que eles consigam especificar esses requisitos de privacidade já baseado na LGPD e assim eles consigam alcançar a conformidade com a legislação. Bom, como eu disse, a LGPD ela entrou em vigor em agosto de 2020, ela foi publicada em agosto de 2018, então só entrou em vigor 2 anos depois da sua publicação. O Brasil, com a publicação dessa legislação, passou a compor um rol de 66% dos países do mundo que possuem uma legislação relacionada à proteção e privacidade de dados pessoais. Um grande ganho para a nossa nação. Bom, os requisitos de privacidade, eles têm a capacidade de registrar os objetivos e as medidas associadas a esses objetivos dentro de um determinado sistema, Então, eles podem ser classificados como requisitos não funcionais, porque por vezes eles são subjetivos, E nessa classificação de requisitos não funcionais, eles acabam herdando desafios que esses requisitos têm, Que são geralmente desafios na especificação desses requisitos, geralmente são especificações incompletas, que acabam dificultando a análise do desenvolvimento e, consequentemente, os testes desses sistemas que têm esses requisitos. Bom, a metodologia que a gente utilizou para desenvolver esse trabalho, ela foi composta por algumas combinações para propor a metodologia. Para elaborar a metodologia, a gente se baseou no GBRAM e na Grounded Theory. Bom, a primeira parte, que é a de proposição da taxonomia, ela se baseia também no artigo que propõe a legislação que propõe uma taxonomia para requisitos de privacidade baseados na GDPR, Então, esses passos de identificação dos requisitos de privacidade, classificação e refinamento fazem parte dessa primeira etapa de elaboração. Em seguida, a aplicação da taxonomia e depois a validação dos resultados. Bom, falando dos 3 passos da taxonomia, o primeiro passo é a identificação dos requisitos de privacidade. Esse passo é o passo em que a gente analisa as legislações e a partir de passos pré-definidos
foram identificados os requisitos, né? Então, depois de identificados os requisitos, foi feita a classificação dos requisitos, né? A classificação a partir de categorias pré-definidas. Depois o refinamento para evitar duplicidade e ajustar inconsistências entre as duas fontes da taxonomia. Bom, então, voltando para o passo 1, ele é dividido também em alguns outros passos aqui, especificamente 4 passos, esse baseado nas técnicas do GBRAM. Nós fizemos a identificação das ações, então olhando para cada sentença na LGPD, a gente analisou no sentido de identificar qual ação que deveria ser fornecida com base nas afirmações que a gente retirava da LGPD. Depois identificamos as partes envolvidas, então quem é a pessoa envolvida ou afetada pela afirmação destacada. Em seguida a gente fez a ponderação em relação ao resultado esperado daquela sentença, né? O que deve ser alcançado com base na ação da declaração que foi identificada. E por último a estruturação desse requisito em um padrão, derivado de uma codificação, onde um verbo de ação é a parte que inicia o requisito, seguido do objeto e do objetivo. Então aqui a gente analisou todos os 28 artigos da LGPD e aqui a gente analisou 58 sentenças dentro dos princípios de privacidade que existem estabelecidos nessa norma, né? Foram identificados 112 requisitos de privacidade na LGPD, 57 na ISO/IEC, totalizando 169 requisitos nessa primeira etapa de execução do processo de definição da taxonomia. Aqui um exemplo de como é feita a identificação da taxonomia. Então, aqui analisando o artigo 41, o controlador deve indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é quem está afetado ou quem tem que fazer a ação. Nesse caso, a ação tem que ser feita pelo controlador de indicar o encarregado. A ação, o passo 2, é o indicar, então está destacado em negrito, indicar a ação esperada dessa sentença. E o objetivo é o encarregado, indicar o encarregado pelo tratamento de dados, né? Então, estruturando esse requisito, ele ficaria em indicar o encarregado pelo tratamento de dados. Seguindo para a classificação dos requisitos de privacidade, nesse processo também tinha algumas partes dentro dele. Ele é basicamente dividido na definição dos objetivos de cada meta de privacidade e na consideração dos resultados esperados de um requisito para classificá-los dentro das categorias de requisito. Bom, então, para a criação das categorias, a gente se baseou na própria LGPD, né? São 10 categorias distribuídas aqui na horizontal. São as categorias baseadas nos princípios da LGPD. Então, a gente se utilizou dos 10 princípios da LGPD para criar as categorias. Mas os requisitos que a gente identificou dentro da legislação, principalmente da LGPD, eles acabavam sendo abrangentes de uma forma que a gente precisava criar uma categoria, uma segunda categoria, né, para que a gente pudesse identificá-los e tornar a taxonomia mais usual, mais objetiva. Então, aqui na horizontal estão as categorias e essas caixas, esses retângulos, são os contextos nos quais os requisitos se aplicam. Então, aqui o contexto de software são requisitos que são aplicados em sistemas de informação. Os requisitos que estão no contexto de governança são requisitos que são aplicados geralmente em processo, não necessariamente em software. Os requisitos de estudos e pesquisa são requisitos para processos de instituições que fazem estudos. Os requisitos de infração para soluções de armazenamento de dados, para que seja feita esse controle. E de gestão pública são requisitos específicos para instituições públicas, que a gente sabe que tem uma diferença entre os poderes e os privilégios ali no tratamento de dados em relação a instituições públicas.
Aqui um exemplo de como é feita a aplicação desse passo, né, de classificação. Então, aqui, aquele mesmo exemplo que a gente apresentou sobre a estruturação, né, o requisito indicar o encarregado pelo tratamento de dados, ele fica na classificação da categoria de transparência e ele está no contexto de governança, porque não necessariamente é algo implementado em um software, mas é um processo que a instituição precisa seguir. O último passo é o refinamento dos requisitos, né? O processo de refinamento, identificação de requisitos duplicados ou redundantes entre si, unificação de requisitos semelhantes entre a base taxonômica, né, da LGPD e da ISO e EC, e exclusão de requisitos duplicados. Como resultado, né, desse refinamento, 27 requisitos foram unificados entre si, 17 requisitos duplicados foram identificados e 3 requisitos obtidos da ISO e EC, 3 requisitos obtidos da LGPD foram excluídos por esses contextos de duplicação e unificação. Então, a taxonomia ficou composta por 129 requisitos, que foram classificados entre 10 categorias e 5 contextos. Agora, sobre a aplicação da taxonomia, né, a ideia foi aplicar a taxonomia no projeto de Open Banking, que é um projeto proposto pelo Banco Central, um projeto para o compartilhamento de dados das pessoas, dos clientes, entre as instituições financeiras. Então, esse projeto ele tem um fundamento para que o compartilhamento seja feito baseado na LGPD. Então, o compartilhamento só pode acontecer com o consentimento, e a estruturação desse consentimento tem que seguir o que a LGPD diz sobre o compartilhamento de dados. Para que a gente pudesse avaliar esse processo de compartilhamento de dados, foi criado um formulário de avaliação de aderência à taxonomia, e esse formulário foi aplicado no processo de compartilhamento dos bancos e nos termos de uso desses bancos, para tentar identificar qual era o nível de aderência dessas instituições em relação ao que a LGPD define. Então, os resultados da aplicação aqui, a gente anonimizou as instituições. Então, o resultado ficou que a instituição com a maior aderência à LGPD tinha 71% dos requisitos aderentes, né? Então, 71% dos requisitos, né, dos 129 requisitos, essa instituição estava aderente, ela aplicava, a gente conseguia identificar isso lá nos processos de compartilhamento de dados, e a instituição que teve um percentual menor foi o Banco B, com 40,38% de aderência. Em relação à aderência parcial, eram requisitos que a gente não conseguia confirmar que eles estavam sendo executados. Então, o Banco B, né, por ele ter sido baixo no item sim, ele ficou com 51,92% de parcialmente, e foi também o que ficou mais não aderente, né, um percentual maior ali em relação à não aderência à LGPD. Então, analisando esses números, né, o que a gente identifica? Que a aplicação do FAT ela resultou em 71,15% de aderência, a taxonomia para o Banco C, que foi o banco que teve a maior aderência, o Banco A com 61,54% e o Banco B com 40,38%. A baixa aderência do Banco D, pela análise que a gente fez, ela pode ter acontecido pela ausência da finalidade no processo de consentimento. Então, a LGPD define que o consentimento ele tem que nascer com uma finalidade específica, e nesse processo a finalidade não estava clara, não estava destacada, e muitos requisitos são baseados na existência de uma finalidade no processo de consentimento. Então, isso demonstra que o consentimento ele é o ponto principal, a finalidade compõe isso para que a instituição tenha uma funcionalidade aderente à LGPD. Esses resultados, de forma geral, indicam que essas instituições já estão mais próximas do que distantes à aderência à LGPD nesse processo que a gente avaliou.
Isso porque em trabalhos anteriores, só que esses trabalhos foram analisados sob a perspectiva dos funcionários, esses trabalhos indicavam que as instituições ainda estavam iniciando a aplicação da LGPD, principalmente nos seus processos sistêmicos. Esses resultados indicam que uma maior aderência aos requisitos de privacidade obtidos na LGPD pode ter acontecido por ter sido um projeto, que foi iniciado após a publicação da LGPD, então isso talvez tenha contribuído para essa maior aderência. Então, esse artigo ele teve o objetivo de preencher uma lacuna na literatura sobre o aspecto das taxonomias de requisitos de privacidade, principalmente sobre o âmbito brasileiro, em relação ao LGPD, e ele propôs uma taxonomia com 129 requisitos de privacidade, que são classificados entre 10 categorias, 5 contextos, e foram aplicados sob a perspectiva da LGPD, nossa legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A aplicação aconteceu em um projeto avaliando o processo de compartilhamento de 3 instituições, e a instituição que demonstrou a menor aderência tinha um percentual em torno de 40% de conformidade com a LGPD, e a que teve a maior aderência ficou em torno de 71%, que é um bom percentual. E esses resultados demonstram que a taxonomia ela pode apoiar, assim, as equipes de desenvolvimento no alcance à conformidade da LGPD, e a ideia é que com trabalhos futuros a gente possa fazer a aplicação da taxonomia no processo de concepção de um sistema, para que esses requisitos de privacidade sejam utilizados no desenvolvimento e que apoiem os times de desenvolvimento e de negócio, o estudo supervisionado, para que a gente possa avaliar isso durante o processo de concepção de um sistema. Agradeço. Se tiver alguma dúvida, é só nos contatar nos e-mails apresentados aqui. Até mais.